Graça e paz, vamos a mais uma lição da Escola Dominical, que estava em atraso, e nós, através dessa rede, vamos dar continuidade à Escola Dominical. O tema de hoje é o homem do pecado. Texto áureo, 2 Tessalonicenses 2,8, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruída por Jesus Cristo, o homem perfeito. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Vocês acompanhem na sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 15. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4: O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 6: E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7: Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. 8: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 9: A esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 10: Com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende a tradição que vos foram ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. Eu peguei alguns textos da Bíblia do Sec McNair, da CPAD, Bíblia Explicada, que ele traz um resumo interessante, que fala o dia do Senhor e o homem do pecado. E ele diz: convém tornar a ler o prefácio do Dr. Scofield e esta epístola para entender o versículo de 1 a 3. Antes do dia do Senhor e dos juízos referidos no primeiro capítulo, ao menos duas coisas acontecerão: a apostasia e a manifestação do homem do pecado. O que significa apostasia? Apostasia significa a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé e renegação. Manifestação: ato de dar a conhecer, de revelar pensamentos, ideias, expressões. Revelação: ato de exprimir-se, pronunciar-se publicamente a sua candidatura. E nós temos visto hoje em dia esses tipos de manifestações acerca dos governos, que na sua manifestação traz a apostasia do Evangelho. Como? Fazendo publicamente pronunciamentos contra a igreja, pronunciamentos contra a fé, a religião, tentando levar o homem a ser materialista, de forma que não precisa ser servo de Deus, que não precisa da igreja, que não precisa de uma religião, que o homem por si próprio consegue fazer as coisas. Então, publicamente, eles fazem a sua candidatura.
O versículo 7, que diz: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste e até que do meio seja retirado. Ele tem sido interpretado de uma variedade de modos, mas podemos acentuar, ao menos provisoriamente, esta interpretação dada por Scofield. Ele fez uma ordem de acontecimentos, e ele diz que primeiro vai acontecer o quê? A operação do erro, ou o mistério da injustiça, que principiou no próprio tempo do apóstolo. Então, no tempo do apóstolo Paulo já se manifestava essa operação do erro, esse mistério da injustiça, no qual ele lutava contra a apostasia daqueles que estavam na igreja e abandonaram a fé pelas perseguições dos romanos, e também daqueles que foram envolvidos por outras religiões. Bem, segunda manifestação que ele fala das ordens dos acontecimentos é a apostasia da igreja professa, que está no versículo 3, e em Lucas 18:8, 2 Timóteo 3, de 1 a 8, vocês podem em casa observar, e fala que a remoção daquele que resiste, o mistério da justiça. No versículo 6 e 7, quem resiste é uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo, e ele é visto que é um mistério, sempre importa um elemento sobrenatural, que está em Mateus 13:11. Esta pessoa, a nosso ver, não pode ser outra senão o Espírito Santo, que será removido. Então, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, será resistência contra essas hostes do mal. Ou seja, a segurança da igreja na lei física, que nós estamos aqui nessa terra ainda, depende da ação totalmente do Espírito Santo. E por isso, enquanto ele não for removido, ele estará aqui e será a proteção e a segurança do servo de Deus e do crente. E outra, a quarta, a manifestação do iníquo. Lá em Isaías, no capítulo 2, versículo 12, e no versículo 9 e 12, já falava sobre essa manifestação dessa iniquidade. Vocês podem ler em casa. E a quinta, a vinda gloriosa de Cristo e a destruição do iníquo, no versículo 8, e no Apocalipse 19, de 11 a 12. Então, ainda continuando aqui, tendo esse texto, existe um teólogo chamado Eric Billing, que traduz o versículo 7 dessa maneira: porque já o segredo da insubordinação opera, somente há um que o detém, até que do meio seja tirado, como nós falamos, que é o Espírito de Deus. E há um parecer diferente de um erudito, expositor, que investiga profundamente a linguagem da original. Este nota que o Espírito Santo não é mencionado, nem referido. Aí vem, geralmente, todos os assuntos que eu trago, gosto de trazer sempre algo diferente, contraditório, para criar um certo entendimento, amplamente, para entendermos. Então ele fala que na linguagem original, este nota que o Espírito Santo não é mencionado, nem referido, longe de ser o Espírito de Deus. Este expositor entende que o mesmo iníquo do versículo 8, do capítulo que nós lemos, que agora se detém, oculto, mas preste a manifestar-se. Não temos espaço para traduzir todo esse argumento, porque ia ocupar muitas páginas. Bem, falando sobre o anticristo, antes de entrarmos na revista, ele fala que vai ser um ser híbrido. Tudo que aponta à ciência, ao conhecimento desse homem, ele será um ser híbrido. O que é um ser híbrido? Bem, em Gênesis capítulo 6, eu sei que muitos ainda é uma questão de entendimento, mas no capítulo 6 de Gênesis já fala sobre o relacionamento dos anjos com as mulheres, filhas dos homens, no qual nasceram os nefilins, E esses são considerados híbridos. Híbrido é aquilo que faz parte de algo que é semelhante ao homem e aquilo que é semelhante a Deus. E sei que nossa teologia demitizou este tema e diz que os filhos de Deus de Gênesis 6 são os filhos de Sete. Mas esta interpretação racionalizada somente surgiu após o século II. Ou seja, no século II, com os pais da igreja, eles fizeram uma mudança, desconsiderando o texto original do capítulo 6 de Gênesis, que fala que realmente são os filhos de Deus, aqueles homens gigantes. Então eles consideraram que são os filhos de Sete, que são os filhos de Deus, e não os filhos dos anjos. Bem, então essa interpretação racionalizada somente surgiu após o século II, com os pais da igreja, até os tempos
apostólicos. Era inquestionável em qualquer círculo rabínico ou cristão, inclusive no livro de Judas, que os filhos de Deus eram os anjos caídos, porque os pais da igreja mudaram essa interpretação. Bem, nós sempre estamos falando que a Igreja Católica, ela foi um grande câncer no meio evangélico, na mudança do texto para interpretar da forma própria para ela. Então teve muitas mudanças nos textos originais, trazendo para si o agrado, trazendo para si uma forma que seria melhor para eles. Então eles mudaram a interpretação. E é uma pergunta: por que mudaram essa interpretação? Porque eram racionalistas, e muitas de suas doutrinas precisavam encaixar-se dentro de uma ótica anti-judaica. Ou seja, se os judeus creem assim, nós vamos crer de outra maneira. Então, você vê que é uma coisa antissemita. A Igreja Católica sempre foi antissemita, até os Lutero, nas suas pregações, um grande reformador, né, protestante, ele era antissemita. E aí? Mas Jesus não disse que os anjos não têm sexo. Há muitas evidências arqueológicas de que surgiram mais e mais raças de gigantes no mundo, inclusive na Europa e nas Américas. Depois eu vou entrar na revista. Não, Jesus disse que eles não se darão em casamentos, e na ressurreição também não nos daremos em casamento. Pela revelação do Apocalipse, o anticristo, ele é um ser híbrido, vem do mar, vem da terra, vem do Leviatã, que emerge do mar, do caos antigos e da terra. São duas naturezas. Existem várias castas de anjos, e certamente a casta da qual se fala em Gênesis, tanto nos tempos de Noé quanto nos dias de Ló, e que gerariam os gigantes de Canaã, é uma casta que se copula com os humanos a ponto de gerar os nefilins. São várias castas de anjos e várias quedas de anjos aos longos dos tempos. Judas diz que os anjos que pecaram cometeram o mesmo pecado que os sodomitas, os quais foram após outra carne. Você pode ir lá acompanhar no seu livro de Judas, você vai ver lá essa tradução, que eles largaram sua habitação natural e foram atrás de outras carnes. Para o quê? Copular. Então os quais queriam copular com os anjos. Infelizmente, nossa tradição racionalizou o texto de Gênesis o quanto pôde, mas o que parece, os sodomitas eram híbridos também. Bem, aí é uma coisa de grande novidade. Então se levanta uma questão: olha, os sodomitas, eles eram híbridos? Tudo dá a entender que sim. É uma coisa extra-bíblica? É uma revelação? Sim. Já que estamos falando de coisas surpreendentes, como a chegada do anticristo ao mundo e sua provável natureza híbrida, lembre-se que ele será lançado no fogo sem nem mesmo passar pelo juízo no trono branco, ou seja, receberá o mesmo castigo que os anjos caídos e os sodomitas. Aí você entende o porquê de Deus destruir toda uma cidade inteira, assim como foi na época do dilúvio. Deus destruiu todo aquele povo. Mas por quê? Só porque eram sodomitas? Não. Tudo dava a entender que eram seres híbridos, ou seja, era uma coisa tão natural naquele lugar que quando aparecem aqueles dois anjos na casa daquele homem, eles conheciam a natureza daqueles anjos e queriam copular com eles. Parece uma coisa muito fantasiosa, mas a Bíblia, sem racionalizar ela no seu texto antigo, no contexto judaico, daquilo que nós aprendemos e acreditamos pela fé, a Bíblia, ela é dessa maneira. Só que as pessoas não querem nunca trazer a tradição hebraica para a igreja hoje, que haja muito fantasia. Mas não é fantasia, é uma grande realidade. Voltando ao texto, depois nós vamos continuar ali. Nós vamos à introdução da revista. Então já observamos que tem grandes tópicos interessantes
que é uma grande revelação dessa cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês olhem lá no livro de Judas, e vocês vão entender que realmente aqueles habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra eram híbridos. Nessa lição, trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e o seu destino final. Ele tem esse tripé de ação aqui na terra, e a gente não podemos ignorá-lo. Ele tem toda essa missão, e o seu destino final é atingir todos aqueles que estão aqui na terra, que representam tudo que fala sobre Deus. Então, que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo, que está lá em 1 João 4, de 1 a 3. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Primeiro tópico, o homem do pecado. Estamos aqui na revista. Nesse tópico enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Primeiro, origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 a 10, 23 e 24. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão longo a igreja seja arrebatada, em 2 Tessalonicenses de 2, 6 a 7. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristo e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stalin, pois a lista é longa e dá nojo. Títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo, que está em 1 João, no capítulo 2, versículo 18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como uma besta que sobe da terra. Então nós falamos ali daquele ser híbrido. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando os incautos. João 5, 43. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e, na força do maligno, realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarão parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhes honras e adoração, e nele a possessão satânica será plena. Nessa natureza do homem do pecado, nós vamos fazer uma conjectura minha. Como um homem natural, ele poderia ter todos esses poderes se ele não tiver algo sobrenatural na sua essência física. Então ele fala que ele será um ungido do diabo, ou seja, é uma imitação grotesca do Filho de Deus. Esse homem, ele aparecerá. Existe um livro chamado Sodoma e Gomorra, ou Gog e Magog, melhor dizendo, é da CPAD, do Abraão de Almeida, Gog e Magog, que relaciona muito bem sobre esse assunto do anticristo. E outros estão assemelhando esse Gog e Magog com a China
e com a Rússia. Mas tudo ali no começo do Abraão de Almeida, ele fala muito em relação à Rússia, né? Mas nós vimos que esse país comunista como a China, e nós estamos hoje vivenciando algo tremendo, ou seja, primeiro se cria o caos e depois vem a solução. Eles criam caos e eles vêm com a solução, e a solução sempre é devastadora e acaba com a fé. Nós estamos vivendo hoje, voltando agora para a nossa atualidade, nós estamos vivendo momentos difíceis em que a igreja não está podendo estar reunida, e por isso estamos fazendo isso aqui online, aqui, essa escola dominical, porque não podemos estar reunidos, porque existe um caos que foi lançado na terra, e nós estamos passando por certas dificuldades. Então nós carecemos realmente que a igreja se desperte para essa realidade, em orar, em buscar ao Senhor, para que isso se passe logo, porque nós precisamos estar reunidos. Eu fiz uma postagem certo dia no Facebook, que culto online, para quem está presente, é ótimo, porque ele realmente está prestando culto, mas aquele que está assistindo, fica difícil, porque culto não se assiste, culto você presta. Então, se você estiver dentro da sua casa, não assistindo, mas fazendo o intercâmbio de estar nesse momento orando, participando, cultuando no seu lar, como nessa escola dominical, você estiver participando de uma forma que você estivesse presente, ou seja, o seu espírito, a sua alma está ali voltadas para estar na igreja, isso é cultuar. Agora, você assistir e sentar, não está cultuando. Então, faço essa retrospectiva à nossa mente. Então, pulando agora para a segunda parte da revista, que fala sobre a missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quadrupla: opor-se metodicamente a Deus e a Israel, a Cristo e a igreja. Opor-se a Deus, Satanás não ignora esse fato, jamais logrará derrotar a Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Traduzindo, como é que ele consegue se opor a Deus? Aqui o autor está falando que Satanás não ignora esse fato, mas ele jamais vai lograr derrotar a Deus, porque ele não tem capacidade para isso. Mas ele tem uma capacidade de lograr êxito sobre aqueles que estão aqui na face da terra. Você, como igreja, nesse momento, como eu falei anteriormente, no momento que nós estamos passando, Satanás não pode ganhar essa batalha na sua casa, na sua vida. Você precisa manter a comunhão com Deus. Você é a igreja. Isso aqui é um templo criado por um monte de homens, mas você é a igreja. E Satanás, ele se opõe dessa maneira. Ele tenta impedir que o evangelho de Cristo alcance os confins do mundo. Ele está impedindo do evangelho ser proclamado nesse momento que nós estamos passando, onde a igreja traria a palavra de consolo. E nós vemos uma briga até teológica entre reformadores e pentecostais, que os reformadores, né, estão falando aí, cadê os homens que pregavam sobre a cura divina? Não aparecem mais agora, está na hora de mostrar o seu trabalho. Então isso é muito complicado. Então isso eu vejo que quebra o vínculo da paz, que fala em Efésios, que nós precisamos manter esse vínculo da paz. Não é hora desse momento de questões teológicas, nesse momento é hora de nos opormos a esse inimigo, com a ajuda do Espírito Santo. Então, ele ferozmente se opõe a Deus, aos santos anjos, à igreja que somos nós, ao povo de Israel e aos redimidos do Cordeiro. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos, vigiemos. De nosso Deus temos a promessa. E essa promessa ela é importante, porque a Bíblia fala que nós vivemos pela fé. E a fé é o firme
né? Você vê aquilo que não está aos nossos olhos no momento, mas nós cremos que vai acontecer pela fé. Então é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam que aconteça. Então mantemos-nos vigilantes, oremos, vigiemos de nosso Deus. Temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é a promessa da vitória da igreja, e a graça de nosso Jesus Cristo seja convosco. Opor-se a Israel, que é uma da segunda missão dele. Através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-lo de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Ou seja, nós temos uma promessa que a igreja vai ser vitoriosa. Nós temos uma promessa que a igreja vai vencer. Mas acontece que nós estamos vivendo momentos difíceis. Ou seja, vai ter vitória? Sim, se você tem uma batalha, nessa batalha vai todos numa batalha. Mas dentro dessa batalha existem soldados que vão ser feridos. Existem soldados que vão cair, vão ser feridos mortalmente, que não retornarão à sua pátria. Às vezes vão ser deixados lá, não tem como retornar. Então, nesse momento, a mensagem é essa: ainda que você seja ferido, mas não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Recentemente perdi um amigo, né, muito conhecido aqui da igreja, na Vila Kennedy, músico, foi vencido por essa doença, né, aos 51 anos, fez agora em fevereiro. Ainda deu parabéns a ele, mas mesmo ferido, se mantém a promessa de aquilo que está a ser revelado é maior do que está aqui. Então, não quer dizer que você estará imune das ações do diabo, mas na massa, na totalidade, a igreja ela vai ser vitoriosa. Porque ela vence? Que ainda derrotado, eu creio na promessa e esse ele não consegue tirar de mim. Se eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu creio na ressurreição, então se eu creio na ressurreição, ele não consegue tirar isso de mim, ainda que morre o corpo, mas nós temos que temer a Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então, na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-lo de uma vez por todas. Mas quando Jesus retornar em glória, todo Israel será salvo. Essa é a promessa, que Israel será salvo. Ou seja, a igreja ela não pode ser antissemita, como eu falei, que como a igreja católica ela mudou todo o contexto da Bíblia, porque era antissemita. Ou seja, se o judeu acredita numa coisa, vamos mudar de uma forma para que não creajam naquilo que eles creem. Vamos lá. Opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Está lá em Mateus 24, versículo 5, versículo 23, versículo 24. Leia com muita atenção também o Apocalipse 13. No início tentou matar fisicamente o Filho de Deus, registrado lá no Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto, Mateus 4:1. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo, em 1 João 4:2-3. Quando ele fala desses recursos teológicos, aqui ele não trouxe, mas eu vou detalhar de uma forma minha. São os conhecidos, né? Homens que viram com doutrinas diferentes e chegavam na igreja e queriam mudar o contexto da palavra, falando que Jesus não era Deus. Existe um presbítero de Ário, chamado Ário,
presbítero de Alexandria. Ele falava que Jesus não era Deus, né? Que ele não era Deus. Ele simplesmente recebeu uma missão de homem no batismo dele, e quando ele morreu, ele não era Deus. Então foi uma grande mentira, e ele era um bispo presbítero católico. Então o homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre esse assunto, porque era necessário que Jesus se colocasse como homem para pagar a pena e assim termos hoje, né, a salvação garantida. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Lembramos que Jesus falou que o diabo, ele é o Deus desse século, é o príncipe desse século. Ele é príncipe do século, de que maneira? De um sistema. Que sistema? Esse que nós estamos vivendo. Esse sistema aí que está fazendo você ficar em casa, que está fazendo você perder o seu trabalho, que está fazendo as pessoas passarem necessidade, até de você receber esse emergencial aí, R$600, ele está dificultando tudo. Então, essa é a missão dele, opor-se à igreja. Por que quando ele se opõe à igreja? Porque nós estamos aqui, existem 3 leis. Existe uma lei física, existe uma lei moral e uma lei divina. A lei física, nós estamos aqui, então nós estamos sujeitos a essa lei física. E a lei moral, porque nós temos que andar moralmente diante dos homens. Para quê? Para que atingimos a lei espiritual, ou seja, para você ter resposta dessa lei espiritual, é necessário que você esteja muito bem na lei moral. Isso quando fala em Efésios 6, quando fala sobre a armadura de Deus, que as pessoas interpretam de outra maneira, mas a interpretação correta é essa. Ou seja, você se reveste de tudo aquilo que é moralmente, né? Justiça, verdade, esperança, tudo que é aquilo do homem, você coloca toda aquela armadura, ou seja, moralmente, para que você consiga vencer as astutas ciladas do diabo, que faz parte da parte espiritual, que atinge o que? A lei física, onde nós estamos aqui. Então ele fala que a igreja, né, está passando por esse sistema mundano, mas consolemos-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas pode fazer quanto a nossa alma. Então vou voltar no extra que eu sempre gosto de falar. Então agora eu vou falar do crescimento populacional, fora do comum em nossos dias. Essa conta que eles colocaram aí, da aritmética, aí não bate, não se fecha, não se explica. Então se alguém é bom em matemática aí, em números, você pode fazer os cálculos, né? Eu não vou nem entrar mais em questões aqui, vai ficar ficou distante, mas a questões populacional, se você colocar numa certa data, você vai ver que essa quantidade de pessoas que ele colocou não bate, não fecha nessa parte populacional. Aí você vê as grandes teorias da conspiração que falam que há um grande interesse dessa ordem mundial de acabar, né, com a população. Ou seja, tem muita gente, então eles querem matar muitas pessoas. Aí vem o lance da vacina, vem várias questões dessa doença não ser criada no laboratório e com isso atingir uma certa parte da população, principalmente os idosos. Então são várias coisas que você escuta por aí, que é interessante, né, você entender isso. Então vamos lá, 40 anos depois, a população já não havia crescido mais do que o dobro, totalizando 5,2 bilhões de habitantes. Então fala que a partir do ano 2000, a população total do mundo somava 6 bilhões de pessoas. No dia 5 de agosto de 2008, a ONU divulgou um relatório que apresenta uma estimativa em relação ao número de habitantes em escala planetária para o ano de 2050, poderá atingir 9,2 bilhões de pessoas. Então você percebe que as contas não batem. Então, vamos lá. Durante 1900 anos, chegamos a apenas 1 bilhão de gente no mundo, sem medidas anticoncepcionais, com as mulheres tendo mais de 10 filhos em média. Em menos de 150 anos, com milhares de doenças, centenas de guerras, medidas anticoncepcionais, milhares de abortos diários,
e controle de natalidade, chegamos a 7 bilhões de gente no mundo, 6 vezes mais. Aí as contas não batem. Então os racionalistas tentam encaixar os números astronômicos em fórmulas, mas quem entende administração e retórica sabe que são falácias. Ou seja, eu vou te dar uma dica para você acessar uma coisa que fala assim, crescimento desproporcional da humanidade, e fala que eles estão entre nós. Quem? Aí parece uma coisa interessante. Quem está entre nós? Eu estava conversando agora há pouco com o nosso pastor presidente. Quem é que comanda acima dessa pirâmide? Que está no mundo inteiro fazendo essa ordem de fechar as coisas? É um ser humano comum? Não. Quem está por cima desse sistema, no topo do sistema da pirâmide? Nós sabemos que é o anticristo, é o espírito do anticristo, é o inimigo, é o diabo, é Satanás. Então ele está acima disso tudo. E ele está comandando o mundo inteiro, porque o mundo e o sistema faz parte do reino dele. Ele comanda isso tudo. Todos os presidentes, tudo aquilo que está acima, ele tem comando sobre tudo. Então ele consegue fazer as coisas de uma forma poderosa aqui na terra. Então, se lermos o texto de Paulo sobre a qualidade dos homens no fim dos tempos e compararmos com muita gente em nossos dias, logo perceberemos que tem algo de muito anormal nessas pessoas. Quando Paulo fala lá em Timóteo que as pessoas, ou seja, o retrato social das pessoas dos últimos dias, aí você começa a entender que o espírito do anticristo está mexendo com a cabeça do ser humano. Essas pessoas estão cheias de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo os murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores dos males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então eu prefiro acreditar que todos somos humanos, mas é curioso que grande parte da humanidade se encaixa no perfil de irreconciliáveis, ou sendo o senso de moralidade das pessoas é espantoso, pois não há certo ou errado, há somente o convencional. Então esses tipos de pessoas são a qualidade, o retrato social daqueles que se opõem à igreja, se opõem ao evangelho. Por quê? O evangelho reprova as suas ações. Então quando o evangelho reprova as suas ações, ele vai contra a igreja, porque eles não gostam de ser reprovados. Então vamos lá no terceiro, já falando sobre a destruição do homem do pecado. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. A ascensão do seu império. Tão longo a igreja seja arrebatada. Nós estamos no 3, tópico 3, destruição do homem do pecado, aí na sua revista. A ascensão do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Apocalipse 13, 1:5. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então vamos lá. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então voltamos àquela questão de Tessalonicenses, quando Scofield fala que ele vai se manifestar, ou seja, vai fazer o seu pronunciamento de uma forma política. Vamos lá, o auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana. É o que nós estamos vivenciando hoje, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer ostentação. Olha, presta atenção, o seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Por quê?
Pedro, ele já fala para a gente o seguinte, que nos últimos dias as pessoas vão procurar mestres que satisfaçam as suas necessidades. Ou seja, vai haver pregadores virtuais ou pregadores que pregarão a mensagem que eles querem que sejam pregados. Essa teologia da prosperidade é uma teologia que foge da realidade da Bíblia. Quando você olha lá os mártires da Bíblia, os homens perdiam para ganhar com Cristo. Hoje você prefere ganhar o mundo e perder a Cristo. Então, a primeiro será um agente político, segundo um delegado religioso, e no seu auge ele vai fazer, o seu governo vai ser, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação, porque vai me agradar, então eu não vou contestar, eu vou ter comida, vou ter bebida, vou ter o seguro social funcionando, tudo aquilo que é da terra vai funcionar normalmente, e é o que o ser humano quer. O homem, ele quer que as coisas funcionem, porque eles acreditam somente no aqui e no agora. E a ruína do seu império? Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, quando ele conseguir todo, né, o apoio da população, ganhar a população, ser o homem escolhido, ou seja, o cara solucionou o caos que foi criado e impõe uma só moeda, uma só religião, uma só linguagem, ou seja, tudo organizado, tudo funcionando. 3 anos e meio, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração, e depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no fogo de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse 19, 20 e 20, 10. Para terminarmos, nós vamos fazer a conclusão da lição de hoje. Leia na sua revista, está falando sobre a conclusão, fala que o homem do pecado será o ser humano mais iníquo. Ou seja, o que é pecado de iniquidade? É um pecado consciente, mau e blasfemo, de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás, aparelhado pelo diabo. Há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com sopros de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias a esse Jesus. Então, eu agradeço muito a vocês de estarem participando dessa escola. Espero que tenha esclarecido alguns assuntos. Qualquer coisa, vocês nos comentarem, pode fazer a pergunta e, na possibilidade, nós traremos a resposta. Muito obrigado.